Sim, era isso, a noite perfeita. Pernas para cima, cerveja na mão, e Book ao meu lado, mas intocado. Apenas relaxando, precisando de nada além de um gole de cerveja. Foi um momento muito necessário de calma, apenas estar, especialmente sozinho. Solidão era tudo o que eu desejava naquele momento. O sol estava se pondo, cores quentes pintando o céu, o mar como vidro, sem vento, sem barulho, apenas serenidade. Meu iate estava ancorado em uma baía isolada perto de uma pequena ilha grega, minúscula, mas perfeita, sem ninguém por perto e com boa ancoragem. Ancorar o iate tinha sido complicado, precisando de um segundo ponto de atracação na pequena baía, mas o trabalho manual foi uma mudança bem-vinda depois de um dia preguiçoso navegando. Agora tudo estava pronto, a cerveja estava gelada e o silêncio reinava. Mas então, pensamentos sobre Sarah se intrometeram. Sempre que eu estava ocioso, era uma luta da qual eu não conseguia me livrar. Eu raramente me debruçava sobre os bons momentos, duvidando de sua autenticidade. Eu costumava pensar que estava apaixonado, mas agora eu via de forma diferente. O amor dela parecia genuíno, mas talvez fosse apenas uma encenação. A raiva borbulhou, mas eu a afastei, focando no mar, no sol, nos pombos, criaturas subestimadas para assistir. Apenas relaxe, eu disse a mim mesmo. Decidir verificar novamente as amarras, embora desnecessário, me distraiu de pensamentos de traição. Mergulhei no mar impulsivamente para limpar minha mente, evitando a raiva que me consumia ultimamente. Isolar-me era minha maneira de poupar os outros de meus ataques. Minha irmã tinha me avisado que eu era uma bomba-relógio, o que levou ao meu estilo de vida eremita, bocejando sobre uma caverna, por uma questão de sanidade. De volta a bordo, cozinhei para me ocupar. A ausência de Sarah na cozinha ecoou sua ausência em nossa parceria. Concentrando-me em fazer uma omelete, apreciei a solidão deste local público, raramente visitado por outros, o que só aumentou seu apelo. Desfrutei de um jantar silencioso no convés, enquanto a tranquilidade se intensificava com a luz do dia desaparecendo, os penhascos brilhando nos últimos raios de sol. De repente, um motor interrompeu a paz, sinalizando uma intrusão indesejada. Um iate a motor barulhento se aproximava, destruindo minha noite serena. Era tarde e escuro demais para escapar para outra ilha. À medida que o iate se aproximava, ele se tornava maior e menos atraente, tocando música techno. O homem que se aproximava, vestido com um terno preto, se destacava em um cenário grego. Gritando por cima da música, ele identificou o iate como pertencente a Lucas, a realeza da moda, exigindo que eu movesse meu barco para ter privacidade. Eu ri, recusando-me a me mover. Esta era uma propriedade pública, e eu tinha chegado aqui primeiro. Irritado, mas mantendo a compostura, eu o dispensei. Sua tentativa de me provocar falhou. Ele recuou, sua missão não teve sucesso. Voltei para minha cerveja até que ele voltou, me oferecendo $5.000 para me mudar. Achei engraçado e descartei sua oferta com um comentário curto. Ele foi embora novamente, e mais tarde seu navio se mudou para um local próximo, desconfortavelmente perto. Tentei manter a calma, tratando o espetáculo como entretenimento gratuito. O navio deles parecia um circo com conveses bem iluminados, alguns passageiros se comportando de forma estranha, com homens se pavoneando e mulheres de salto alto e biquínis. Eu me perguntava que tipo de convés eles tinham. Eu nunca permitiria saltos altos no meu convés de teca, mas eles pareciam padrão no navio, junto com sua atitude pretensiosa. Os homens desfilavam, enquanto as mulheres serviam de decoração. O comportamento delas me deixou perplexo. Elas provavelmente tinham uma opinião ruim sobre mim, como se fôssemos de planetas diferentes. Além dos pavões e das mulheres de biquíni, havia homens de terno preto, claramente guarda-costas, e membros da tripulação em uniformes brancos. As modelos, algumas meramente magras e outras assustadoramente magras, pareciam uma reunião de almas desnutridas. Ocasionalmente, elas olhavam para mim no meu barco, destacando nossas diferenças gritantes. Eles, entrincheirados em seu mundo glamouroso, provavelmente se consideravam importantes, hospedando figuras influentes. Enquanto isso,
Eu era apenas um cara solitário com uma cerveja, embora acreditasse que minha vida era melhor que a deles. Eu ponderei o que as mulheres a bordo estavam pensando, talvez buscando parceiros ricos por status e segurança antes de envelhecerem suas carreiras com apenas 22 anos. Percebi que eu era ignorante sobre o mundo deles, por quanto tempo modelos poderiam trabalhar. 20, 30, 40? Eu não tinha ideia. Reflete sobre as intenções enganosas de Sarah de se casar e se divorciar de um homem rico, inclusive eu. Sua traição ainda doía profundamente, moldando minha vida sob uma luz negativa. A distração presente surgiu de uma comoção no iate próximo, onde uma mulher entrou em choque com um grupo de homens, incluindo Lucas, facilmente identificável por sua figura acima do peso. Seu guarda-costas pairava por perto, a tensão aumentando como se a violência se aproximasse. A repentina percepção deles da minha presença interrompeu o confronto, me levando a oferecer uma saudação casual com minha cerveja. Eles recuaram para dentro, deixando a mulher se defender sozinha. Sua resistência fútil contra eles não atraiu nenhuma simpatia dos espectadores, me chocando com sua indiferença insensível. Presa em seu barco sem ajuda à vista, ela enfrentou a agressão sozinha. Enquanto ela tentava fugir, os homens se aproximaram, certos de seu domínio. Desamparada, ela implorou aos outros passageiros, mas eles ignoraram seus gritos, cúmplices de sua situação. Testemunhar seu comportamento ganancioso me deixou doente, despertando um desejo de intervir, embora eu não tivesse certeza de como. Apesar de seus apelos desesperados, os espectadores permaneceram em silêncio, fazendo vista grossa para sua angústia. Assim que pensei em pegar minha câmera, a garota inesperadamente pulou no mar, surpreendendo a todos, inclusive a mim. Apesar da altura da queda, ela pousou graciosamente, mesmo de salto alto. Foi um movimento ousado, mas não a salvaria, não havia para onde ir. No entanto, ela nadou em minha direção, ainda elegante, embora eu não estivesse mais admirando a visão. Ela estava invadindo meu espaço pessoal. Devo mandá-la de volta para aqueles canalhas. Não era uma opção, eu não conseguia viver comigo mesmo. A alternativa: acolhê-la, sacrificar minha querida solidão, e pior, suportar a companhia de uma mulher. Eu tinha jurado que nunca mais faria isso. Exatamente o que eu não precisava agora, uma mulher ao meu lado, provavelmente uma modelo, mimada e arrogante. Eu quase podia ouvir suas reclamações já. Havia lugares no mundo sem mulheres. Um convento, talvez? Eu poderia participar do canto gregoriano? Aqueles monges eram realmente eunucos, ou eles apenas pareciam ser? Ela ainda estava nadando em minha direção. Droga! Donzela em perigo, companhia feminina em potencial. Eu estava em pânico. Era tarde demais para levantar âncora agora, e eu não podia recusar o embarque dela. Ela parecia estar em apuros. Tudo bem, eu a levaria para o porto mais próximo amanhã. Quando ela chegou à passarela, eu a ajudei, embora isso não significasse que eu estava conversando muito. Mulheres não eram boas para mim. Eu precisava manter distância para evitar me machucar novamente. Essa decisão me acalmou um pouco. Eu não ia deixar outra mulher arruinar minha compostura, não depois de meses recuperando-a. Ela olhou para mim interrogativamente, e eu ofereci minha mão sem dizer nada. Eu poderia ter tido uma visita, mas isso não significava que eu iria conversar o dia todo. A situação era clara, ela sabia que eu tinha testemunhado a cena no navio de Lucas, e meus gestos sinalizavam minha disposição em ajudar. Espere, ela ainda estava de salto quando pisou no meu convés de teca. Fiz um gesto para os sapatos dela, e ela entendeu rapidamente. Ah, claro, desculpe, ela se desculpou, removendo-os. Meu nome é Emma, a propósito. Manny, murmurei. Droga, apenas alguns segundos com companhia feminina, e eu já estava me atrapalhando. Ela estendeu a mão novamente, aparentemente, nosso primeiro aperto de mão não contou, já que eu só a ajudei a embarcar. Apertei a mão dela corretamente dessa vez, uma mistura de saudação e gratidão. Enquanto ela estava ali, ela levou seu tempo, sutilmente fazendo sua presença ser notada em meu espaço, talvez permitindo que eu me ajustasse à sua intrusão inesperada. Foi um ato atencioso depois de se impor a mim. Fiquei pensando por que uma mulher com qualquer semelhança de sensibilidade estava a bordo daquele navio,
embora eu temesse ouvir sua história. Eventualmente, avaliei minha nova convidada. Emma era incrivelmente linda, adequada para uma das companheiras de Lucas. Surpreendentemente, ela não era tão jovem quanto eu havia presumido, provavelmente tinha 20 e poucos anos, apenas alguns anos mais nova que eu. Emma não era apenas atraente, ela era absolutamente linda, com feições marcantes e olhos verdes perfeitos. Apesar de sua estrutura esbelta, ela não parecia desnutrida como algumas das outras. Seu cabelo longo e úmido obscurecia sua cor verdadeira, mas era inegavelmente sedutor. Comparada a Emma, Sarah empalidecia em comparação, me fazendo perceber o quão fora do meu alcance ela estava o tempo todo. Alguns anos atrás, encontrar tal fortuna genética teria me emocionado, mas desde então, eu havia resolvido excluir as mulheres da minha vida. Embora a traição de Sarah tenha motivado essa decisão, eu ainda podia admirar a beleza de Emma, assim como admiraria uma borboleta ou uma flor. No entanto, ela não despertou nenhuma emoção em mim, ou pelo menos era o que eu dizia a mim mesmo. Após uma breve pausa, ela encontrou meu olhar novamente, agradecendo-me com uma pitada de insegurança que me surpreendeu. Mulheres como ela não deveriam ser tímidas. Esperava-se que elas pegassem o que quisessem e seguissem em frente, mas estava claro que ela realmente precisava da minha ajuda, e muito dependia da minha resposta. Resmunguei, sinalizando que a conversa não estava na minha agenda. Ela pareceu confusa, mas aceitou a toalha que ofereci. Por fim, ela sorriu, provavelmente me rotulando como um lobo do mar mal-humorado, o que me agradou bastante. Não estava longe da verdade. Olhando para o navio brilhantemente iluminado, vi Lucas em animada discussão com seus guarda-costas. Talvez ele estivesse pensando em embarcar no meu iate para resgatar Emma. Pirataria em águas gregas significaria problemas, mesmo para alguém como Lucas, especialmente para uma mulher que ele poderia facilmente substituir. Ele provavelmente estava acostumado ao sucesso em todos os empreendimentos, até mesmo em um jogo de azar. Mas o que eu sabia? Lembrei a mim mesmo de não me aprofundar muito, eu precisava manter esses personagens estranhos fora da minha vida. Olhei para trás e a vi observando a cena, sua expressão agora preocupada em vez de arrogante. Espero que aquele idiota gordo não mande seus capangas me pegarem, ela murmurou. Ele pode mandar. Lucas tem 4 guarda-costas que ele pode mandar atrás de nós. Talvez a gente nade para longe amanhã, respondi, desdenhosamente, mantendo meu tom curto para manter distância. Certo. Não posso dizer que vou dormir bem. Ainda estou um pouco preocupada. Obrigada novamente por me salvar, eles estavam prestes a me maltratar, ela disse. Sua indiferença sobre minhas breves respostas me surpreendeu. Eles? Eu soltei antes de controlar minha curiosidade. Sim, Lucas, seus convidados homens, seus guarda-costas e toda a tripulação masculina, ela revelou. Parece que ele fez uma aposta que ele, e todos os outros homens no navio, entreteriam todas as garotas pelo menos uma vez antes do navio retornar à Itália. Todas as outras garotas não ficaram entusiasmadas com isso, mas ele as deixou fazer mesmo assim. De repente, eu simplesmente não aguentava mais. Algo quebrou dentro de mim. Eu aguentei muita coisa sem ganhar nada em troca, mas hoje virou demais. Droga, sim, eu disse não para o Lucas, e com um pequeno mergulho, minha carreira foi por água abaixo. Essa parte da minha vida agora é passado. Ela pareceu surpresa com sua própria revelação. Eu assenti e emiti um grunhido, tentando soar simpática. Por mais que eu pareça tão bonita, esse negócio da moda é uma porcaria total, ela observou. Sim, você está certo, ela continuou, mesmo que eu permanecesse em silêncio. Talvez seja ainda melhor assim. Não há nada que eu possa fazer sobre isso agora, certo? Deixe a porcaria velha para trás, tente algo novo. Novas oportunidades surgirão. A vida é sobre mudança. Seu otimismo inesperado retornou. Como ela poderia ignorar algo que destruiu completamente sua vida percebida? Eu queria poder ou posso. Faminta. Sério, estou sempre com fome. Faz parte do meu trabalho. Estou com fome há 10 anos, ela comentou, rindo. Sua risada era encantadora. Porra, que mulher. Não, pare com isso, seu idiota. Certo, pare com isso.
Para me distrair, fui para o convés inferior para preparar ovos mexidos para ela. Ela seguiu, olhando ao redor enquanto eu silenciosamente passava a ela um prato de omeletes. Era surpreendentemente difícil manter um clima solene com sua presença, mas era necessário. Não havia sentido em me permitir gostar dela, e eu tinha certeza de que nada de bom viria disso. Assim, isso parece muito apetitoso. Obrigada. Você mora aqui sozinho? Ela perguntou. Eu assenti, me esforçando para limitar minha interação com ela ao mínimo para evitar ser influenciado por seu comportamento alegre. Você tem alguma roupa que eu possa pegar emprestada? Não tive tempo de fazer as malas, Emma perguntou, seu sorriso retornando. Ela ainda estava deslumbrante. Eu assenti, pegando algumas roupas da minha cabine de popa. Eu não conseguia ficar de cara feia quando me deparava com aquele sorriso por muito tempo. Pegue uma das cabines da frente, eu instruí, entregando as roupas a ela. Obrigada. Estão todos livres? Ela perguntou. Eu assenti novamente. Por que um homem como você vive sozinho? Como você mantém as mulheres à distância? Ela perguntou, sua pergunta tão direta que o choque em meu rosto provocou sua risada melódica. Ela teve pena da minha confusão. Deixa pra lá. Vou me trocar, está um pouco frio neste biquíni molhado, ela disse, seu sorriso mais caloroso que o de um manequim. Ela se virou e foi em frente, me deixando olhando para ela. Ela era tão deslumbrante de trás quanto de frente. Balancei a cabeça, tentando compreender suas palavras. Sarah sempre insistiu que eu era apenas um cara comum, nada de especial ou atraente em mim. Eu tinha sorte de tê-la, ela alegava, e eu acreditava nela. Agora, essa mulher incrivelmente linda, uma modelo genuína, estava me perguntando como eu mantinha as mulheres afastadas. Eu suponho que eu tinha um pouco de tempo, enquanto ela se trocava para refletir sobre essa questão. 2 minutos depois, ela se aproximou, de alguma forma, fazendo minhas calças de moletom velhas e gastas parecerem melhores do que deveriam. Sendo uma modelo, ela se trocava rapidamente, contrastando com o ritmo vagaroso de Sarah. Eu me diverti com a ideia de uma mulher se vestindo rapidamente. Ei, você pode ter um rosto amigável. Não acho que você seja tão rabugenta quanto tenta parecer, ela comentou, quase me arrancando um sorriso. Estava meio que funcionando. Enquanto seu cabelo secava, revelando seus cachos castanhos, eu silenciosamente me repreendi. Você se importaria se eu ficasse abaixo do convés? Não quero lembrar Lucas que estou aqui, ela perguntou. Eu afirmei, percebendo que minha tentativa de brevidade soou absurda até para mim. Certo. Vejo você amanhã. Você se importaria se eu pegasse emprestado seu leitor de e-books, ela continuou. Eu assenti novamente, grata pelo retiro para meus aposentos, saboreando a solidão mais uma vez. Amanhã cedo no convés me encontrou no meu estado habitual de mau humor. Minha única companhia, uma xícara de café, não pareceu se importar. Eu poderia ter ficado na cama, mas os pensamentos sobre Sarah teriam me assombrado. No entanto, mesmo com sua ausência, encontrei consolo em meu humor taciturno, lamentando como a vida tinha me tratado com Sarah. A cacofonia do navio de Lucas havia cessado por volta das 4 da manhã, e agora parecia um navio fantasma. Eles provavelmente não se moveriam até o meio-dia. Mas espere, ouvi movimento abaixo do convés. Minha convidada indesejada parecia determinada a destruir a imagem mental que eu tinha formado dela. Ela tinha mais de 20 anos, não era infantil e, surpreendentemente, não era arrogante, mesmo diante da minha grosseria. E agora ela era uma madrugadora. O que vem depois? Uma mecânica certificada. Bom dia, ela cumprimentou, surgindo da escotilha. Bom dia, eu respondi, provavelmente usando minha expressão rabugenta de sempre. Café? Ela perguntou alegremente. Sim, eu resmunguei, e ela desapareceu abaixo do convés. Ela parecia tão afiada quanto eu estava de manhã, embora muito mais agradável de se olhar. Virei-me para a baía. Sua superfície calma estava agora contaminada com visões de Sarah e seu amante zombando de mim. Droga! Senti Emma voltando para o convés. Agora que ela tinha tomado seu café, ela estaria animada e pronta para se envolver em conversas sobre tópicos que eu não poderia me importar menos,
e ela mostraria aquele sorriso lindo. Eu não precisava de ninguém tentando levantar meu ânimo. Eu não tinha o direito de chafurdar na solidão? Emma, seu nome me pegou desprevenido mais uma vez. Sem uma palavra, ela se acomodou ao meu lado no convés, olhando para o mar tranquilo. O ar da manhã ainda estava fresco, intocado pelo sol forte. Tudo ao redor dela parecia surreal. A lembrança de Sarah desapareceu. O silêncio nos envolveu até que Emma o quebrou com uma pergunta repentina. Então, qual é o problema? Você me salvou, o que eu devo a você? Ela perguntou, seu comportamento sugerindo apreensão, como se estivesse se preparando para notícias indesejáveis. Todos que te ajudaram no passado queriam algo em troca. Eu soltei, lamentando minha franqueza imediatamente. Eu certamente não precisava me aprofundar em seu passado, mas sua pergunta me pegou desprevenido. Sim, mais ou menos, ela confirmou. Bem, sua vida deve ser bem ruim então, eu comentei, sabendo muito bem que qualquer mulher tão bonita quanto ela teria homens fazendo fila para lhe fazer favores. Sim, ela respondeu, sua expressão séria, seu lindo rosto parecendo completamente miserável. Olhei para ela, depois desviei o olhar, sem saber o que dizer. O silêncio ficou desconfortável. Percebi que sair antes que Lucas e sua equipe acordassem era uma atitude sábia. Há algo que você precise do navio? Perguntei suavemente, surpreso com minha própria gentileza. Não, ela respondeu firmemente, como se estivesse abrindo mão de sua vida no mundo da alta costura e tudo o que isso envolvia. Eu assenti e me preparei para partir. Eu esperava que ela não insistisse em me ajudar, mas ela permaneceu na amurada, olhando silenciosamente para o mar. Ela simplesmente preferia a solidão ou intuiu meu desejo por ela. De qualquer forma, ela parecia me entender melhor do que eu gostaria. Arrumei a cozinha e comecei a trabalhar. Enrolando e guardando as amarras com facilidade, eu coloquei a âncora. Usar o motor do guincho seria barulhento e demorado, mas era inevitável. Emma observou ansiosamente, enquanto o barulho ficava mais alto, seu olhar fixo no bordel flutuante atrás de nós. Sem vento, liguei o motor diesel, visando colocar alguma distância entre nós e o iate de Lucas, só por precaução. Enquanto a casa flutuante deslizava para longe, Emma relaxou visivelmente. Surpreendentemente, ela parecia ainda mais bonita, uma visão que eu não havia previsto. Ela sentou-se ao meu lado, serena e contente, enquanto eu navegava, observando o navio de Lucas desaparecer de vista. Fiquei cansado do zumbido do diesel, içei as velas e silenciei o motor. Ah, silêncio abençoado! Apenas o vento, as ondas e as velas. Enrolei as velas e retornei ao leme. Um silêncio confortável nos envolveu. Eu roubava olhares para ela ocasionalmente. Ela estava sentada calmamente, olhando para o mar com Lucas fora de vista. Ela parecia mais relaxada, como se nada mais importasse no mundo. Era curioso. Pensei que ela não se parecia com uma mulher que tinha acabado de abandonar uma carreira cobiçada por muitos. Se Sarah estivesse no lugar dela, não que ela algum dia estivesse, ela seria tudo menos serena. Ela ficaria ansiosa, exigente. Mas Emma? Não. Exceto, e se Emma me visse do jeito que Sarah via? E se ela achasse que eu deveria apoiá-la no estilo de vida ao qual ela estava acostumada, simplesmente porque eu a deixei vir a bordo? Talvez seja por isso que ela parecesse tão imperturbável com tudo. Oh, inferno! Eu gemi internamente. Lá vamos nós de novo. Henry Higgins estava no caminho certo, convide uma mulher para sua vida, e a paz de espírito desaparece. Eu estava farto disso, de uma vez por todas. Olhei para ela. Ela se virou, olhando para o oceano iluminado pelo sol além da grade do porto, parecendo completamente inocente. Claro, eu me lembrei de que ela era uma modelo, ou melhor, uma ex-modelo. Elas podiam retratar qualquer fachada que desejassem. Desviei meu olhar para as velas, depois para este bordo. Qual era o jogo dela? Meus pensamentos foram interrompidos. Espera aí, como ela sabe disso? Olhei para ela sem entender. Bem, droga, amanhã tinha sido quase perfeita, e agora ela tinha que estragá-la. Nada, apenas um cara normal, eu murmurei. Claro, ela disse, sua voz suave. Cara bonito, claramente rico, velejando sozinho em um iate chique,
tentando mascarar sua gentileza com grunhidos. O quê? Bonito? Eu vi o primeiro defeito dela, ela definitivamente precisava de óculos. Isso é algo que deveríamos discutir algum dia. Estamos sozinhos aqui, e eu sou toda ouvidos, mas não quero pressionar. Obrigada, murmurei novamente, me sentindo transparente. Sim, você é, ela respondeu, jogando a cabeça para trás e rindo. Não consegui deixar de sorrir. Droga, jogar na defesa não estava indo tão bem. Tudo bem, vou morder a isca. Qual é meu próximo passo? Ela corou um pouco. Não tenho certeza do que você vai dizer. Sei que você pretende manter distância e ficar quieto. Ela respirou fundo e encontrou meu olhar. Havia um olhar determinado em seu rosto, embora eu tenha pensado ter detectado simpatia em seus olhos, ou eu estava imaginando coisas. Você foi gravemente ferido. Seu instinto é se retirar e manter todos à distância, porque você tem medo de se machucar novamente. É normal. É natural, os animais também fazem isso. Mas, mais cedo ou mais tarde, você tem que se virar e começar a seguir em frente. Você anda e fala, mas ainda tem medo de se machucar, especialmente por mulheres. Eu entendo isso. Mas ao se isolar dos outros, você só está fazendo companhia à sua dor. Toda vez que você se debruça sobre suas feridas em vez de se envolver com os outros, você permite que eles o machuquem novamente. Sua dor não está melhorando, está piorando. E você nem mesmo recebe simpatia porque se isolou da sociedade, e ninguém o vê. Imaginei-me suportando uma solidão digna, me isolando para que ninguém, especialmente uma mulher, pudesse infligir a mesma dor que Sarah. Mas e se eu estivesse apenas remoendo? Decidi expor meu caso a ela, esperando que ela se acalmasse para que eu pudesse pensar, ou remoer, ou o que quer que seja. Ok, eu era casado com meu melhor amigo de infância, e tudo desmoronou e queimou. Ela trapaceou. Sim. E no final, tudo o que ela se importava era com meu dinheiro. Então você pode entender por que sou cauteloso, especialmente com mulheres. Isso deveria ocupá-la um pouco, mas não o fez. Sinto muito. Imaginei que fosse algo assim, mas você está permitindo que ela continue te machucando e te impedindo de encontrar a felicidade. É uma pena dar a ela tanto controle sobre você. Você vai ter que lidar com isso eventualmente. Você não pode simplesmente enterrar tudo, não é saudável. E quem melhor para confiar do que alguém que você nunca mais verá? Fiquei surpreso com suas palavras. Parecia que ela não estava flertando comigo, afinal. Não se preocupe. Sei que você planeja se separar de mim no próximo porto, então seus segredos estão seguros. Ela fez uma pausa. Que tal eu compartilhar minha história? Eu ponderei por um momento. Se ela estava disposta a compartilhar sua história, isso significava que ela não estava se intrometendo na minha, ou tentando trazer à tona a dor de Sarah. Isso era perturbador. Mas e se a aprovação dela fosse pior que a minha, e ainda assim ela a administrasse melhor? Então eu teria que me abrir para essa estranha intrigante de um mundo completamente diferente. O que seria de mim então? Ela interrompeu meus pensamentos, e o silêncio voltou. Seu sorriso era contagiante, como o de uma criança brincalhona. Eu quase sorri de volta, mas me contive. Sem apegos, eu me lembrei. Não deixe que ela te enlace. Tarde demais. Ela ainda estava sorrindo. Droga, ela me pegou de novo. É melhor eu pisar com cuidado perto dela. Gradualmente, seu sorriso desapareceu, e seu olhar se desviou para o horizonte distante. Ela falou com uma voz firme e monótona, como se estivesse recitando: eu cresci em uma cidade pequena onde todos me conheciam. Outras crianças eram mais inteligentes ou talentosas, mas eu era a única que esperava fazer sucesso, ser famosa. Sabe, quando tudo o que você consegue fazer é ficar bonita, isso significa uma carreira de modelo. Eu aprendi rapidamente que estava no fundo da escada. Não era nada como ser uma princesa na minha pequena cidade. Pela primeira vez, me disseram que eu não era boa o suficiente. Vez após vez, nos termos mais duros, ela me confidenciou, seus olhos implorando por empatia. Manny, quando algo que você faz, como um projeto ou relatório, é considerado não bom o suficiente, é desanimador. Mas quando dizem que você mesmo não é bom o suficiente, é brutal. Realmente cobra um preço de você, repetidamente.
Ela fez uma pausa, voltando-se para o horizonte. Como muitas modelos, comecei a ver meu corpo como algo separado de mim. Era quase como uma ferramenta ou um conjunto de habilidades. Fiz de tudo para mantê-lo, exercícios, dieta adequada, tudo o que você imaginar, mas ainda assim fiquei aquém. Nunca fui escolhido. Então, observei os diretores favorecendo garotas com quem estavam familiarizados, aquelas que socializavam com eles ou superiores. Socializar na realidade significava se envolver em fazer amor, independentemente do gênero do diretor. Parecia costumeiro. Eu resisti inicialmente, mas a pressão do desemprego se tornou insuportável, então cedi. Não foi terrível. A maioria foi atenciosa, até gentil. Eu tinha me acostumado a ver meu corpo como algo separado de mim. Eu apenas usei isso para garantir um emprego e permanecer no trabalho. Eventualmente, consegui um emprego. Todos na minha cidade natal comemoraram, me vendo em catálogos ou anúncios. Eu me senti sobrecarregada com as esperanças e sonhos de toda a vila, apesar de perceber que não chegaria ao topo e começar a desprezar minha vida. Tenho mais empatia por garotas e relacionamentos abusivos. Não tenho certeza do que desencadeou minha mudança de coração. Eu já tinha estado nos cruzeiros de Lucas antes e sabia das expectativas. Mas por algum motivo, fosse uma aposta ou outra coisa, eu estava farto. Eu me escondi na minha cabine, até que os bandidos me removessem à força. Você testemunhou o resto. Ela fez uma pausa, encontrando meu olhar. Eles não achavam que eu ousaria pular. Talvez eu não tivesse, mas seu barco estava por perto, e eu ouvi seu confronto mais cedo. Eu estava apavorada ontem à noite, temendo que Lucas mandasse seus capangas atrás de mim. Fiquei aliviada por ser apenas mais uma beldade descartável. Imagino se frustrei a aposta deles. Ela sorriu com o pensamento. Sorri de volta, tentando animá-la. Ainda era difícil imaginar que alguns pudessem vê-la apenas como um rosto bonito. Terminei. Acabou tudo agora. A vila terá que encontrar outra para comemorar. E daí se eu estiver desempregado e quebrado? Eu já suportei isso antes e sobrevivi. Nunca mais venderei meu corpo ou deixarei que outros ditem meu valor. Não sei o que vem a seguir, mas seja o que for, sei que será melhor porque estou livre. Ela sorriu para mim, e fiquei surpreso com sua expressão, ainda mais radiante. Então, agora você acha que sou uma cortesã? Seu sorriso permaneceu, seus olhos brilhando como estrelas. O que eu poderia dizer sobre isso? Felizmente, ela provavelmente estava acostumada a deixar os homens sem palavras com seu charme. Eu tropecei em algumas noções vagas sobre escolha e honestidade, esperando que ela me resgatasse. Sabe, de certa forma, eu sou uma empregada, ela disse, me atordoando. Ela riu de novo, confirmando meu prazer com sua risada. Lembra quando eu disse que comecei a ver meu corpo como separado do meu coração, o verdadeiro eu? Então, sim, homens e mulheres usavam meu corpo, e sim, às vezes eu encontrava prazer nele, mas nunca fiz amor de verdade. Eu nunca compartilhei meu coração, ela olhou para mim seriamente antes de continuar. Tudo o que eu sempre quis foi o que minha mãe tinha, uma vida tranquila com um parceiro amoroso e um lar cheio de afeição. Por um tempo, perdi isso de vista. Mas não mais. Sua determinação e otimismo me fizeram sentir inadequado. Recuei para o andar de baixo para esconder minhas emoções, retornando com 2 taças de Sauvignon Blanc gelado. Fizemos um brinde ao seu futuro, e me ocorreu que não era apenas sua beleza física que me cativava, mas sua essência. Decidi divulgar minha história para me distrair. Sim, ela disse, ansiosa para ouvir minha história. Sou realmente tão transparente? Perguntei. Sim, de fato. Mas eu ainda quero ouvir, ela me garantiu. Como ela fez isso? Bem, eu falaria sobre isso depois. Comecei. Conheci Sara no meu primeiro dia de aula. Alguns valentões estavam provocando ela, então eu intervim. Nós nos tornamos próximas, com ela me ajudando academicamente e eu a protegendo. Dinheiro não importava aos 6 anos, éramos inseparáveis. Sara floresceu em uma beldade popular, e ela não queria mais que eu brigasse com garotos. Apesar da nossa amizade, as pessoas, até mesmo minha mãe, achavam que ela estava fora do meu alcance. Sua mãe? A voz de Emma carregava horror.
Isso é horrível e errado. Talvez, mas ainda me afeta, admiti. Mesmo agora. Sua mãe deve ter se enganado ou estar embriagada, confundindo você com outra pessoa. Ei, não fale mal da minha mãe, avisei, embora Emma tenha visto através da minha fachada e rido. Eu entrei na conversa antes de continuar. Nós frequentamos a mesma universidade. Sarah estendeu a mão, relembrando sobre se sentir segura comigo. Ela deu a entender que eu tinha uma chance com ela. Fiquei emocionada e pedi em casamento. Ela disse que sim. Mas minha felicidade se despedaçou quando a encontrei na cama com outro homem. Não os confrontei, apenas me retirei para meu escritório, cuidando de minhas feridas. Emma assentiu, esperando minha concordância. Ela chorou, pediu desculpas e prometeu fidelidade. Eu cedi porque a queria de volta. Então você a perdoou? Emma perguntou. Sim, eu perdoei, eu afirmei. Eu posso ter perdoado um erro, mas ela não cumpriu sua palavra. Emma ponderou. Ela tinha dinheiro quando vocês se casaram? Não. Por quê? Você mencionou que ela foi atrás do seu dinheiro depois do divórcio. Só um pensamento, e se ela pensasse que sua riqueza significava poder no relacionamento? Talvez ela se sentisse insegura. Mas eu a amava, me importava com ela. Por que insegura? Talvez ser dependente seja melhor, Emma sugeriu. Talvez sua traição tenha como objetivo mudar a dinâmica de poder, para fazer você depender dela. Você está desculpando ela? Eu perguntei, levemente na defensiva. Não. Quebrar promessas assim não tem desculpa. Acho que você está preso, não com dor, mas não feliz. Para viver novamente, você precisa entender a crueldade dela. Como você sabe de tudo isso? Fingi sarcasmo, mas ela estava séria. Não sei. Acho que apenas simpatizo, ela sorriu tristemente, então olhou para mim. Vá em frente. O que aconteceu depois? Fiz uma pausa, me preparando para contar a queda do meu mundo. Tudo começou com uma noite de sinuca mundana, interrompida por uma queda de energia. Em vez de me juntar aos meus amigos para beber, optei por uma noite aconchegante com minha esposa em casa. Ao entrar em nosso apartamento, descobri um ambiente à luz de velas e música suave, uma indulgência compartilhada. Aparentemente, um dos meus amigos havia avisado Sarah. Enquanto eu buscava velas para a banheira, me deparei com uma cena, Sarah e um homem trocando beijos e bolhas. Fiquei ali, sem saber como reagir, eventualmente limpando a garganta para chamar atenção. Eles se viraram, imperturbáveis, me cumprimentando com sorrisos. Jason, o homem, se apresentou calorosamente, naquele abraço ensaboado. A realidade me atingiu, testemunhei o fim do meu casamento, o fim do meu amor. Sobrecarregada, lutei contra as lágrimas. Elas me tranquilizaram, alegando que o amor não mudou, a situação era inconsequente. Sarah até sugeriu continuar o caso, afirmando sua afeição por nós dois. Atordoado, fiquei em silêncio, lutando contra a descrença. Sarah sorriu, imperturbável com minha reação. Manny, percebi que amo dois homens, ela começou, seu tom era de fato. Jason aceitou, e sei que você também aceitará. Quando você vir o quão felizes todos nós somos, eu ainda estarei com você a maior parte do tempo. Mas agora que você sabe, eu vou passar algumas noites com Jason, quando você estiver com seus amigos. Você nem vai notar. E quando começarmos uma família, Jason usará proteção para garantir que as crianças sejam suas. Certo, Jason? Jason concordou ansiosamente, concordando. Nosso casamento será mais forte assim, Sarah insistiu. E quanto à sua promessa de ser fiel? Eu interrompi. Ah, isso ela ignorou. Fui um pouco rápido em prometer. Além disso, eu ainda não conhecia Jason. Isso justifica quebrar sua promessa? Eu pressionei. Manny, não seja melodramático, ela retrucou. Pense nisso. Jason e eu estamos namorando há mais de 2 meses. Seu amor por mim diminuiu? Não. Você até tem aproveitado melhor o ato sexual desde que comecei a ver Jason. Ele é diferente de você, espontâneo e imprevisível. Mas você ainda é o melhor amante porque me conhece muito bem. Não deve ser um problema, a menos que você o torne um. Ela não demonstrou remorso, exigindo que eu aceitasse seu caso.
Seu voto de fidelidade parecia sem sentido. Enquanto eu olhava para ela e Jason sorrindo juntos, a dor penetrou em meu coração. E se eu não concordar? Perguntei, minha voz tensa. Seu sorriso agora continha uma pitada de reprovação. Odeio dizer isso, Manny, mas você precisa saber as consequências. Se você se divorciar de mim por isso, eu protegerei Jason e a mim mesma. Vou garantir que terei pelo menos metade de tudo o que você possui. Espero que nunca chegue a isso, mas farei o que for preciso. Ela suavizou o tom. Lembre-se, eu te amo desde que você tinha 6 anos. A escolha não deve ser difícil, continue aproveitando o que você tem, ou arrisque perder a mim e metade dos seus bens. Com sorrisos calorosos, ela e Jason me convidaram a aceitar minha traição. Devo ter parecido tão estupefato quanto um personagem de desenho animado que levou um soco com um tijolo. Jason entrou na conversa, me convidando para me juntar a eles. Sarah, brincando, me pediu para ficar, soprando água em mim e beijando Jason no nariz. Terminei, eu disse, indo embora. A conversa suave deles seguiu enquanto eu saía, mas eu estava muito consumido pela situação para prestar atenção. Arrumei uma mala para passar a noite e fui embora. Só mais tarde, sozinha em um quarto de hotel, é que processei completamente o que tinha acontecido. Chorei, xinguei e bati no colchão de frustração. Quando acordei, Sarah não era mais a mulher que eu amava. Ela era minha inimiga. Proteger meus bens se tornou minha prioridade, mesmo que eu não precisasse do dinheiro. Era uma questão de princípio, não pagar por sua traição. Eu tinha uma vantagem significativa desconhecida para meu cônjuge. Minha riqueza não era realmente minha, ela vinha de um fundo fiduciário criado pelo meu avô inteligente. Ele tinha uma visão cínica das mulheres e criou um plano. Eu receberia uma mesada mensal até os 40 anos ou depois do meu primeiro divórcio, quando toda a fortuna seria minha. Legalmente, eu não tinha quase nenhum patrimônio quando Sarah terminou nosso casamento. Ironicamente, o divórcio tinha a intenção de me deixar rico. Consultei um advogado de família imediatamente. Ele me garantiu que o pior cenário seria pensão alimentícia mínima por um curto período. Relutantemente, aceitei esse resultado. Ele cuidou das questões legais, garantindo que Sarah não pudesse fugir, e iniciou o processo de divórcio. Ele previu que as coisas ficariam interessantes quando Sarah percebesse a nova realidade. Enquanto isso, aluguei um apartamento legal e mudei meus itens essenciais. Sarah não entrou em contato por uma semana, então enviou uma mensagem perguntando se eu tinha superado meus sentimentos feridos e estava pronto para voltar para casa. Não respondi. Apesar do amor declarado, ela não parecia sentir minha falta. 2 semanas depois, a enxurrada de textos e mensagens começou. Parecia que seu advogado a havia informado que ela não seria tão rica quanto esperava. Ela oscilava entre professar amor, alegar mal-entendidos e me incentivar a ser corajosa. Afinal, Jason tinha tolerado, por que eu não poderia? De repente, tudo parou. Poucos dias depois, seu advogado apresentou um acordo pós-nupcial, alegando que eu o havia assinado, oferecendo a ela $220.000 por mês para o resto da vida em caso de divórcio. No entanto, especialistas em caligrafia desacreditaram a alegação de Sarah. Eles então tentaram me acusar de violência doméstica, mas não conseguiram fornecer evidências. Por fim, eles concordaram com o que havíamos proposto, $2.000 por mês durante 1 ano e honorários advocatícios. Eu saí vitorioso, mas me senti péssimo. Evitei mulheres como a peste e me retirei para a reclusão. Estou indo embora, anunciei, quebrando o silêncio. Emma permaneceu quieta. Olhei para ela, vendo lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Sabe de uma coisa? Ela continua linda, pensei. Sinto muito, Manny. Entendo sua dor, Emma respondeu. Estranhamente, depois de relatar a provação, minha angústia diminuiu, sem que eu soubesse. Mas Emma continuou. Manny, você não pode continuar assim. Ela não vale sua vida. Ela nunca se importou com sua felicidade, e você está deixando que ela te derrube, ela disse, suas palavras carregando força e determinação gravadas em seu rosto. Enquanto as lágrimas secavam em suas bochechas, Emma se virou para mim. Manny, você tem que viver.
Deixar que ela te destrua é deixá-la vencer. As palavras dela me atingiram com força, e eu estremeci, sentindo o peso por trás delas. Ela fez uma pausa, me dando tempo para absorver sua mensagem, antes de abrir um sorriso brincalhão. Então, você é um eremita, hein? Ela provocou, seus olhos brilhando com travessura. Sim, suponho que sim, admiti, minha voz mais suave do que eu esperava. Ontem, eu poderia ter usado esse rótulo com orgulho, mas hoje? Não tenho tanta certeza. Pelo menos você não é um desses caras com uma barba grande e espessa, ela brincou, e eu fiquei grata pela mudança de tom. Ainda bem que não, eu respondi, sorrindo levemente. Prometa que você vai superar isso logo, Manny. Você precisa começar a viver de novo, ela insistiu gentilmente, sua voz cheia de tanto cuidado que me deixou sem palavras. Eu assenti em resposta, incapaz de encontrar as palavras certas. Ela sorriu, satisfeita. Bom, ela disse, levantando-se graciosamente. Agora que está resolvido, vou pegar um pouco de sol. Ela foi até a proa, e eu a segui, atraído por seu calor e pela maneira fácil como ela se portava. Era difícil acreditar que alguém já tivesse dito a ela que ela não era bonita o suficiente. Inacreditável, realmente. Eu me juntei a ela perto do mastro, enquanto ela se acomodava, usando minha velha calça de moletom como almofada. Eu não podia negar sua beleza, era natural, não apenas algo capturado por uma câmera. Mas além de sua aparência, sua gentileza se destacava. Ela era genuína, e isso era uma raridade. Observando-a, comecei a me questionar. Emma parecia me entender profundamente, mesmo que nos conhecêssemos há menos de 24 horas. Ela estava certa. Eu deveria abandonar esse isolamento que eu havia imposto a mim mesmo. Eu não queria arriscar outro desgosto, como o que Sarah me deu. Mas se Emma estivesse certa, se eu estava deixando meu passado me destruir lentamente, então qual era a diferença entre isso e o que tinha acontecido antes? Eu a observei, a maneira como ela havia deixado seu passado para trás e abraçado a vida novamente, mesmo que o futuro fosse incerto. Sua atitude era contagiante, e em sua presença, meu medo de viver começou a desaparecer. Ainda assim, ela parecia fora do meu alcance, como alguém que eu nunca poderia realmente ter. Talvez houvesse alguém como Emma por aí, alguém menos deslumbrante, com quem eu pudesse construir uma vida. Meus pensamentos vagaram enquanto eu a observava, e me peguei olhando para sua barriga lisa e seu peito quase exposto. Manny, ela chamou, captando meu olhar mesmo por trás de seus óculos escuros. Modelos sempre devem ter sabido quando alguém estava olhando. Para onde estamos indo? Ela perguntou, seu tom casual. Nachos, eu respondi. Então era ali que você estava planejando me deixar? Ela sorriu, rolando de costas e tirando os óculos escuros. Não. Eu não quero te deixar. Não é bem assim, gaguejei, afobado. Ela riu baixinho. Desculpe, Manny. Eu não deveria ter sido provocado. Eu só sinto falta de ter alguém para brincar. Para me divertir. Perdoar-me? Sorri e assenti, mais do que disposta a perdoá-la por qualquer coisa. Mas então aquela voz irritante no fundo da minha mente me lembrou do que as mulheres eram capazes. Emma sentiu meu desconforto e disse suavemente: Não, Manny, eu não sou assim. Sua voz era gentil, mas firme. O que está acontecendo aqui? Eu me perguntei em voz alta, me sentindo presa entre minha dor passada e o momento presente. Estou deixando o barco em Nachos? Eu perguntei, tentando clarear minha cabeça. Não, a menos que você queira ou precise, ela respondeu, sua voz calma. Você pode se quiser. Eu gosto de ter você aqui, mas eu não te pressionaria. Ah, você pode ficar o tempo que quiser, consegui dizer, sentindo minhas palavras tropeçarem umas nas outras. Ela sorriu, curtindo meu constrangimento. Eu estava planejando parar em Nachos de qualquer forma para comprar suprimentos. E você pode querer comprar algumas roupas, eu disse, tentando soar mais composta. Esse é meu plano, ela sorriu. O que há de errado, marinheiro? Não está gostando da vista? Ela fez uma pose brincalhona, me provocando. Nós dois rimos, mas então ela ficou mais séria. Não tenho dinheiro, nem cartões comigo. Não poderei pagar você de volta imediatamente. Fingi pensar, aproximando-me dela lentamente.
Talvez eu encontre uma maneira de você me pagar de volta, eu disse, mantendo uma cara séria. Sua expressão mudou para apreensão. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, sua voz um pouco trêmula. Nós de marinheiro, eu disse seriamente. Não navego neste barco sozinha há algum tempo. Você está aqui agora, então pode muito bem ajudar. Ela caiu na gargalhada e deu um tapa brincalhão no meu braço. Você me pegou. Parece que alguém precisa de um pouco de diversão na vida, ela disse, sorrindo para mim. Sentamos um de frente para o outro no convés de proa, e eu a ensinei a dar nós enquanto a vela nos protegia do sol quente grego. Estava quente, então tirei minha camisa, e ocasionalmente trocávamos olhares e sorrisos. Era estranho estar tão confortável perto de uma mulher, mas era um sentimento ao qual eu poderia me acostumar. Mais tarde, aparamos as velas juntos, mais pela experiência do que pela necessidade. Emma era surpreendentemente atlética, e assistir seus movimentos era agradável. Minha companheira de biquíni me ajudou a manobrar o barco com facilidade, e nós fizemos uma bela vista para qualquer um que estivesse assistindo da orla. Ela seguiu minhas instruções perfeitamente, provando que havia muito mais nela do que apenas sua aparência. Depois, ela pegou minha calça de moletom, emprestada novamente, e fomos para a cidade. Nossa primeira parada foi no banco, onde, como esperado, Emma não conseguiu acessar suas contas sem uma identificação adequada. Então, ela fez compras usando meus fundos. Eu meio que esperava que ela fosse fazer uma farra, mas ela me surpreendeu, escolhendo apenas alguns vestidos de verão, shorts e tops, até mesmo pedindo meu conselho sobre sapatos. Suas escolhas eram práticas e de bom gosto, longe das compras extravagantes que eu havia imaginado. Enquanto ela comprava roupas íntimas, eu peguei mantimentos e suprimentos. Quando nos encontramos de volta na praça da cidade, nós duas estávamos carregando sacolas, carregadas de compras. Sorri enquanto a observava, agora vestida com um de seus novos vestidos de verão. Ela estava deslumbrante, mesmo no sol do meio-dia. Embarcamos no barco, guardamos nossas coisas e relaxamos. Toda vez que eu pensava que tinha me acostumado com sua beleza, Emma me surpreendia com um novo visual ou um lado diferente de sua personalidade, me deixando boquiaberto. Obrigada, Manny, ela disse suavemente. Eu retribuirei quando puder. Talvez guarde suas economias até encontrar um emprego ou algo assim, sugere. Talvez, ela respondeu pensativamente. Mas eu não gosto de dever dinheiro a amigos. Os olhos dela se aqueceram, e eu me senti um pouco sobrecarregada. Somos amigas, ela reiterou. Amigos ajudam uns aos outros, como você fez por mim ontem à noite, mesmo quando não queria. Ela estava certa. Amigos não machucam uns aos outros, e não importa o que aconteça, Emma deixou claro que não me machucaria. Sabe, acho que nunca fiquei tão à vontade com alguém, ela disse, sua voz suave. Nem eu, admiti, surpreendendo a mim mesma. Mais uma coisa, você sabe como eu sempre pareço saber o que você está pensando, ela acrescentou, seu sorriso provocador. Como você faz isso? Perguntei, fingindo decepção. Eu esperava que você pudesse ler todo mundo assim, e que pudéssemos dominar o mundo. Nós dois rimos, e ela olhou para mim pensativamente. Então, amigo, ela disse, quais são os planos para esta noite? Bem, amigo, eu respondi, as palavras saindo naturalmente, eu realmente não planejo muita coisa. Ótimo, ela disse sorrindo. Porque eu tenho um. Ai? Você vai me levar para a praia, para aquele restaurante de frutos do mar que vimos antes, e vamos ter um jantar maravilhoso. E então? Perguntei curiosa. Depois do jantar, voltaremos para o barco, e eu te conto o resto. Ela piscou. Jantamos em terra firme em um humilde restaurante de frutos do mar por um momento. Fiquei preocupado que Emma pudesse se sentir deslocada, mas a reputação do restaurante falava por si, e a atmosfera amigável aliviou qualquer preocupação. Apesar dos olhares ocasionais dos outros, Emma permaneceu despreocupada, me confortando com sua presença calma. Os frutos do mar frescos nos deliciaram, e fiquei surpreso ao me ver realmente aproveitando a noite. Quando saímos de mão dada com a dela, passeamos pela orla antes de retornar ao barco. De volta a bordo, Emma me deu um beijo gentil, sua gratidão palpável na forma como ela me abraçou. Obrigada, Emma sussurrou suavemente.
Não consigo me lembrar da última vez que aproveitei tanto uma noite. Ela desviou o olhar brevemente, tentando esconder as lágrimas. Depois de uma pausa, ela se virou para mim com um sorriso astuto. Então, pronta para o resto do plano, ela perguntou. Sim, suponho, respondi. Claro, sobre isso, ela provocou, piscando e arqueando uma sobrancelha. Suas palavras anteriores ecoaram em minha mente: prometa-me que você vai começar a viver de novo, Manny. Ok, eu topo. Qual é o problema? Perguntei, adotando uma postura confiante com as mãos nos quadris. É aqui que você me seduz? Brinquei, meus olhos se arregalando enquanto minhas mãos caíam para os lados. Eu me senti estranho, e Emma sorriu para mim, me deixando ainda mais nervoso. Bem, parte de você entende, certo? O olhar dela caiu para a protuberância perceptível em minhas calças, e percebi que já estava excitado, mesmo que ela não tivesse me tocado. Emma, pensei que você não queria apressar as coisas, eu disse, minha voz trêmula. Não se preocupe, Manny. Fazer amor não está na agenda, ela me tranquilizou com um sorriso doce. Parecia ser minha resposta padrão perto dela. Nós vamos fazer amor, ela disse, seus olhos sérios, mas seu sorriso ainda caloroso. Emma, você poderia ter qualquer um. Por que eu? Eu perguntei, ainda perplexo com seu interesse. Estamos nos apaixonando, você não percebeu, ela respondeu gentilmente, seus olhos brilhando. O pânico tomou conta de mim por um momento. Manny, eu não sou Sarah. Eu nunca te machucaria como ela fez, Emma disse suavemente, seu tom tão genuíno que eu não pude deixar de acreditar nela. Sem uma palavra, ela agarrou minha camisa e me puxou para perto para um beijo. Foi incrível, diferente de tudo que eu já tinha experimentado antes. Quando nos separamos, vi lágrimas em seus olhos e, para minha surpresa, senti meus próprios olhos ficarem úmidos também. A conexão entre nós parecia quase avassaladora. Ela segurou minha camisa com força e então me puxou em direção aos meus aposentos com uma sensação de urgência em seus movimentos. Gentilmente, ela me empurrou para a cama. Você é tão linda, consegui dizer, ainda processando tudo o que tinha acabado de acontecer. Por que eu? Era minha riqueza? Perguntei, sentando-me um pouco para olhar para ela. Emma me observou com um sorriso satisfeito. Não, Manny. Não. Eu te amo, não seu dinheiro. Não me entenda mal. Claro, dinheiro é útil, mas usar um homem para isso me repugna, ela explicou. Eu assino qualquer coisa, deixei escapar, tentando aliviar a tensão. Um acordo pré-nupcial, o que você quiser. Ela riu. Um acordo pré-nupcial, hein? Bem, por que não? Só para o caso de nos casarmos algum dia. Nunca se sabe, ela disse com um sorriso malicioso. Não consegui deixar de rir. Poderia ser pior, certo? Eu estou louca. E só para você saber, ela acrescentou, eu estou tomando anticoncepcional. Você é na verdade o primeiro cara com quem eu fiquei sem proteção, então não se preocupe, você está livre. Uau, que idiota eu fui, eu murmurei, me sentindo envergonhada e aliviada. Ela riu da minha reação. Você é muito gentil, Manny. Ah, precisamos descobrir nosso próximo passo. Bem, o porto de origem deste barco é na costa da Itália, mas não tenho certeza se é isso que você quis dizer, eu disse. Você tem um carro lá? Ela perguntou. Sim, um grande X5, eu respondi. Certo, um desses SUVs, certo? Então, vamos dirigir até Milão e talvez passar para pegar minhas coisas, os restos da minha vida antiga, se estiver tudo bem? Eu sugeri. Claro. Além disso, é bem no caminho para a Alemanha, ela concordou. Tudo bem, vamos nos divertir muito. Tenho muito trabalho pela frente, eu disse. Seu trabalho? Ela perguntou. Sim, eu tenho que me convencer de que mulheres boas ainda existem por aí, expliquei com um sorriso. Ah, então você está se abrindo para a população feminina de novo, hein? Ela provocou. O quê? Você está brincando? Eu respondi. Absolutamente não. Meus motivos são puramente egoístas. Ela riu, mas então admitiu, tudo parece bom demais para ser verdade. As 4 semanas navegando de volta para a Itália foram idílicas, cheias de dias ensolarados, comida incrível e uma sensação de liberdade. Evitamos falar sobre o futuro,
divórcios passados ou qualquer coisa que pudesse lançar uma sombra sobre o nosso presente. Ao chegar, arrumamos o barco em silêncio, ambos temendo o retorno à realidade. A viagem para Milão e depois para a Alemanha foi tensa, cheia de medos não ditos. De volta ao meu apartamento, a faísca que tínhamos compartilhado no iate começou a se apagar, substituída por uma corrente subterrânea de tensão. Eu temia perdê-la, e ela parecia distante, embora nunca tenha dito o porquê. Sentados juntos no sofá, assistindo TV, ela se aninhou em mim, me lembrando de seu calor. Quando eu estava prestes a sugerir ir para o quarto, a campainha tocou. Eu atendo, eu disse, quebrando o silêncio. Quando abri a porta, senti meu coração cair. Ali estava Sara, parecendo tão deslumbrante e manipuladora como sempre. Oh, querida, você finalmente conseguiu, ela exclamou, dando um passo à frente como se nada tivesse acontecido entre nós. Senti uma onda de desgosto. Imperturbável com minha falta de resposta, ela deu um passo para trás, me estudando. Nossa, você estava tomando sol, ela comentou, seu tom pingando com insinceridade. Obrigada, respondi, minha voz fria. Você não vai me convidar para entrar? Ela perguntou, esperando que a resposta fosse sim. Por favor, entre, Sara, Emma disse atrás de mim, sua voz calma, mas firme. Dei um passo para o lado relutantemente. Obrigada, Sara disse ao entrar. Ela se virou para Emma. Eu sou Sara. Estou ciente, Emma respondeu friamente. A tensão na sala era palpável. Se palavras fossem lâminas, o ar estaria encharcado de sangue. Sente-se, Emma ofereceu. Obrigada, Sara respondeu, sentando-se rigidamente. Então, você é amiga do Manny? Emma perguntou inocentemente. Eu sou a namorada dele, Sara declarou, seu tom acusatório. Emma levantou uma sobrancelha. Você está insinuando que eu sou uma cortesã? Ela perguntou. Sara deu de ombros. Bem, você não é feia, e Manny é bem rico. Eu não suspeitaria de prostituição, mas talvez algo próximo disso. Não, Emma respondeu, sua voz afiada. Não estou com ele pelo dinheiro. Sara zombou. Certo. Eu o conheço há muito mais tempo que você. Eu o amo. Eu o amo também, Emma rebateu, imperturbável. E não é sobre sua riqueza. Sara zombou. Ele está em um nível diferente do seu. Não vou comprar isso nem por um segundo. Emma se manteve firme, sua voz firme. Não preciso que você acredite. Eu sei o que é real. Dei um passo à frente, pronto para intervir. Tudo bem, já chega. Sara, você não é mais necessária aqui. O rosto de Sara se contorceu de raiva. Manny, você está cometendo um erro. Eu não. Está na hora de você ir, eu disse firmemente. Você vai se arrepender disso, Manny, Sara avisou, seus olhos brilhando com amargura. Eu me virei para Emma. Emma, você vai. Antes que eu pudesse terminar, Emma pulou em meus braços, me beijando apaixonadamente. Sim, Manny. Sim, eu vou, ela disse entre lágrimas de alegria. Enquanto Sara saía furiosa, batendo a porta atrás de si, eu segurava Emma perto de mim, nós duas sobrecarregadas pelo momento. Tínhamos completado o círculo. Eu finalmente tinha deixado o passado para trás e pela primeira vez, eu estava realmente pronta para o futuro, nosso futuro.